Deus, somente Deus. Meus irmãos, obrigado. Quero agradecer o convite desde já ao pastor, o conselho da igreja. Dizer que é uma alegria, um privilégio poder estar aqui nessa igreja amada. Já conheci a igreja, já vim aqui outras vezes, e essa igreja marca a história da nossa família com o pastor Esdras Cordeiro. Os irmãos mais antigos sabem quem é o pastor Esdras. Eu trouxe comigo nessa noite meu sobrinho, vai ficar em pé aí, esse rapaz pequeno, cadete, sargento da Polícia Militar aqui do Maranhão, conhecido de todos nós, e conhecido certamente também da cidade de Açailândia. É meu sobrinho querido. Muito obrigado, pode sentar. Trouxe minha esposa, Fabiana, com nossos 2 filhos, mas deve estar na classe lá no culto infantil, Fabiana. E trouxe uma amiga também conosco, Catiane, está conosco, veio visitar-nos, veio juntamente com a gente. Agora vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo São Paulo à igreja de Roma, no capítulo 5, verso 8. Romanos, capítulo 5, verso 8. Esse texto é conhecido de todos nós. Todos nós já temos esse texto uma porção de vezes. E o texto diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Eu quero ouvir juntamente com a igreja agora o coral que vai louvar o nome do Senhor. Vai ser filmado. A gente tá passando lá em... Tá não. Como é que tu vai botar lá em... Tem uma TV que eu fiz pra igreja, online. Aí transfere pro site. O site ele tá... Eu deixei de manutenção, não tá sendo usado esses tempos. Tá sendo modificado um monte de coisa.
dela nesses 12 anos. Essa irmã, irmã Sandra, é uma bênção. Quer dizer para os irmãos que os irmãos têm uma grande bênção aqui na pessoa da esposa do pastor Damião. Não estou falando nem do pastor, estou falando dela. A Bíblia diz que há quem honra, honra. E essa mulher é mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia de fé, cheia da graça de Deus, calejada pelas lutas da vida, mas firme e forte em Jesus. E eu quero dar uma palavra de agradecimento a ela. 12 anos atrás ela nos recebeu na casa dela com muita alegria, com muito amor. Nós fomos embora, não nos despedimos dela. Não sei o que foi, não sei o que aconteceu, mas eu quero aproveitar essa oportunidade, 12 anos depois, para dizer muito obrigado, minha irmã, Deus te abençoe. A Igreja Presbiteriana de Vila Nova ama essa mulher de todo o coração. E onde ela passa, ela deixa um rastro de perfume, do doce perfume de Cristo Jesus. Deus abençoe a irmã Sandra. Agora nós vamos voltar para o texto sagrado. Romanos capítulo 5, verso de número 8. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos foi escrito no inverno do ano 55 do primeiro século. O apóstolo Paulo, missionário, teólogo, pregador do Evangelho como ninguém, estava ansioso de ir para a cidade de Roma. Nunca tinha antes estado ali. Então ele ficou sabendo que uma irmã, ele estava em Corinto, quando ele escreve a carta aos Romanos, inverno de 55, ele fica sabendo que uma irmã chamada Cloé está de viagem para Roma. E ele, desejoso de conhecer, de se comunicar com aquela igreja, resolve apressadamente escrever a carta aos Romanos. O doutor John Stott diz que Paulo exacerba, exagera, porque essa carta é recheada, essa carta é profunda em teologia, essa carta é profunda em conhecimento de Deus e das Escrituras do Velho Testamento. Irmãos, os teólogos dizem que se nós não tivéssemos nenhum outro texto do Novo Testamento e tivéssemos apenas a carta de Paulo aos Romanos, nós tínhamos uma Bíblia em miniatura, uma pequena Bíblia, porque essa carta é completa. Essa carta fala as principais doutrinas da fé cristã, delineia os principais assuntos da fé de nossos pais e da nossa fé nos dias de hoje. No capítulo 1, o apóstolo Paulo fala da ramateologia, ou a doutrina do pecado. Interessante é que ele está na cidade de Corinto, inverno de 55. Interessante é que ele deve estar dentro do seu quarto, numa escrivania, olhando da janela do seu quarto, ele vê a depravação dos coríntios. A cidade de Corinto, irmãos, era uma cidade grande, tinha 400 mil habitantes. A cidade de Corinto tinha 2 portos, um no mar Egeu, para o lado do mar Egeu, e outro para o mar Mediterrâneo. Na cidade de Corinto tinha um culto ao deus Baco, onde tinha 1000 prostitutas cultuais. A cidade de Corinto era conhecida, considerada a capital mundial do homossexualismo. É por isso que Paulo fala no capítulo 1, 2 e 3 da doutrina do pecado. Certamente olhando da janela do seu quarto e vendo a depravação dos coríntios. Capítulo 4, ele fala da justificação. E o capítulo 5, ele continua falando da justificação. Capítulo 6, 7 e 8, ele fala do fruto da carne e da obra do Espírito. Capítulo
número 8, do capítulo de número 5 de Romanos. Eu quero ler com você, os homens, primeiramente. Todos os homens, abram a sua Bíblia aí comigo, por favor. Eu falo pouco, mas eu quero sua atenção. Romanos, capítulo 5, verso de número 8. Só os homens, vamos lá? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Só as mulheres agora, vamos lá? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Os homens ganharam. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite a respeito do grande amor de Deus. Agora eu quero que você olhe para o seu irmão do lado aí do seu banco e diga assim: Deus tem uma palavra para você. Diga para ele assim: Deus quer falar com você. Oh, meus irmãos, olha aqui para mim. No primeiro século, o imperador romano Augusto César, ou César Augusto, intitulado Deus para os romanos, chamou um filósofo mais conhecido, mais inveterado, o mais famoso do seu reinado, chamado Cícero. E o filósofo Cícero adentra a presença do imperador. O imperador tinha muita pressa, e o imperador, do alto do seu trono, da sua cátedra central, ele diz a Cícero: Cícero, eu quero que você me defina Deus. Quem é Deus? E Cícero olhou para ele e disse: quanto tempo o senhor me dá? E ele respondeu: você tem 24 horas para definir quem é Deus. Cícero baixou a cabeça como se o tempo fosse mínimo, mas saiu da presença do imperador. Foi para a sua biblioteca central. Era considerado o homem mais culto do seu tempo. Passou a tarde, a noite, a manhã daquele dia, debruçando-se nos livros, procurando uma definição sobre Deus. Passadas as 24 horas, ele volta à presença do imperador. E o imperador pergunta-lhe: Cícero, você já conseguiu uma definição satisfatória sobre Deus? E Cícero olhou para o imperador e disse: não. Cícero pai é um filósofo famoso do Império Romano. Disse: não, eu não consegui, eu preciso de mais tempo. O imperador olhou para Cícero e disse: você tem mais 24 horas. E ele saiu dali e voltou à sua biblioteca. E passou o restante daquele dia e a noite daquele dia procurando uma definição que satisfizesse a si e ao imperador. Terminadas as 48 horas, ele chega na presença do imperador. E o imperador pergunta-lhe: então, Cícero, já tem uma definição? Ele responde: sim. A única definição que eu consegui captar, entender, compreender sobre Deus é que Ele é amor. Só pode ser amor. Não há outra definição pertinente. Não há outra definição confiável. Não há outra definição capaz de acalentar a ociosidade do nosso coração e aquietar-nos. Deus só pode ser amor. E é justamente sobre isso que Paulo nos fala nesta noite, em Romanos capítulo 5, verso 8. Mas preste atenção, olha o que o apóstolo diz, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz: Deus prova. Meus irmãos, o Deus das Escrituras é soberano. O Deus das Escrituras
Deus prova o seu amor para conosco. Paulo está dizendo que o Deus eterno, que o Deus vivo, que o único Deus verdadeiro rebaixa-se para provar de forma cabal, contundente, o amor dele para com pobres pecadores como nós. E eu gostaria de falar nesta noite sobre o grande amor de Deus e como Deus prova o seu amor para conosco em 3 proposições. Em primeiro lugar, Deus prova o seu amor para conosco pelas obras da criação. Olha aqui para mim, preste atenção. Os estudiosos, os astrônomos, os cientistas dizem que a nossa galáxia, que não é a maior da Via Láctea, que não é a maior do universo, a Via Láctea, tem 18,5 bilhões de anos. Mas como a nossa galáxia, que é alimentada apenas por esse Sol, por essa Lua, existem centenas e milhares e milhares e milhares de galáxias no universo. Existem centenas de milhares e milhares de sóis como esse nosso. Existem bilhões e bilhões de luas e de estrelas como essa que você pode ver numa noite escura de verão. E Deus criou tudo isso por amor a mim e a você. Meus amados irmãos, o amor de Deus é demonstrado nas obras da criação. Voltemos a nossa atenção agora para o terceiro planeta do nosso sistema solar, a Terra, que não é o maior planeta do nosso sistema solar, é um planeta pequeno, azul. Os cientistas dizem que esse planeta tem 4,5 bilhões de anos. A galáxia, 18 bilhões. O planeta, 4,5 bilhões de anos. Que esse planeta no começo era uma bola de fogo incandescente que levou 1 bilhão de anos para esfriar. E que depois de 1 bilhão de anos esfriando, surgiu as primeiras formas de vida desse planeta. Não obstante a tudo isso, deixa eu dizer a você, é o único planeta até hoje que tem capacidade de vida sobreviver nele ou de gerar vida. Existem centenas de bilhões de planetas no universo, mas nenhum tem capacidade de gerar vida ou vida possa morar neles. Somente o planeta Terra. E isso demonstra o profundo amor para comigo e com você. Deus ama você. Olha, preste atenção, ele não apenas criou esse planeta, mas ele colocou nesse planeta, irmãos, condições mínimas, saudáveis, de sobrevivência. Os cientistas dizem que o planeta Terra está exatamente no lugar certo. Quando a gente coloca uma luz, uma lâmpada dentro da nossa casa, na sala da nossa casa, muitas vezes a gente coloca de forma equivocada, ela ilumina mais uma parte do que outra, mas o Deus das Escrituras, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nós adoramos aqui nesta noite, Ele criou a terra no lugar certo e a pôs lá. Dizem os cientistas que se a terra tivesse 10 mil metros, 10 mil metros é 10 quilômetros, 10 quilômetros não é nada na linguagem espacial. Se ela tivesse 10 mil metros mais perto do Sol, nós assaríamos como frangos em frigideiras. Mas dizem também os cientistas que a Terra está no lugar certo, porque se ela
como frangos em congeladores. A terra está no lugar certo. E quem pôs a terra lá, e quem colocou milimetramente certa, foi o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós adoramos. E por que Ele fez isso? Por amor a você. Agora olha aqui para mim, vamos olhar para esse planeta, olhem para as marés, olhem para a Lua. A Lua é o único satélite natural da Terra. A Lua é responsável entre muitas coisas, mas eu vou enumerar só uma delas: a limpeza dos mares e das praias do mundo inteiro. Se não houvesse a Lua, que controla as marés, lua cheia, maré cheia, lua baixa, maré baixa, se não houvesse a lixeira da terra que é a Lua, nós não suportaríamos o mau cheiro que sairia do mar e não poderíamos viver nesse planeta, porque milhares e milhares de animais aparecem mortos todos os anos nas praias do mundo afora. Deus usa a Lua, Deus usa a Lua para limpar as marés e para limpar as praias ao redor do globo terrestre. Mas olha para mim mais um pouquinho. Deixa eu dizer a você, olhe para dentro de você, olhe para você mesmo, olhe para você como você é perfeito. A máquina mais perfeita do universo é o ser humano. Somente o seu olho, somente dentro do seu olho tem 3,5 bilhões de nervos e células, e todas elas funcionam perfeitamente para que você possa enxergar, para que você possa aproximar, para que você possa ver o todo, mas também possa focar um ponto no todo. Não tem máquina fotográfica, computador, não existe telescópio no mundo que possa fazer o que o teu olho faz. Deus criou vocês. Deus te dotou com essa capacidade enorme. Você foca o todo, mas pode focar num ponto dentro do todo, sem perder a visão. Agora olha para você. Talvez você não goste do seu dedão do pé. Muita gente não gosta, diz é feio, é desproporcional ao meu corpo, ao meu pé. Eu não gosto muito desse dedão. Mas sem o dedão do seu pé, você não poderia ficar de pé, você não poderia correr, você não poderia ficar ereto, você não teria equilíbrio. Deus criou o dedão do pé maior do que os outros dedos para dar a você equilíbrio. Que Deus sábio, que Deus inteligente, que Deus sabido é o nosso Deus. Mas deixa eu lhe dizer mais, preste atenção, dentro das suas narinas tem pelos. Alguns desavisados deixam até aqueles pelos saírem para fora e fica um negócio horroroso, diga-se de passagem. Mas os que usam mais um pouquinho a educação e a inteligência depilam, mas não podemos depilar muito os pelos das narinas, porque os pelos que há dentro das narinas têm um propósito, têm um objetivo. O Deus das Escrituras colocou pelos dentro das suas narinas para funcionar como filtro natural dos teus pulmões. Sem os pelos dentro da tua narina, você respiraria todos os tipos de ar e ácaros e poeira, e você morreria mais fácil por uma infecção pulmonar. O Deus inteligente, o Deus sabido, pôs pelo dentro da tua narina, e de manhã, todo dia cedo, você tira aquele negócio. Aquilo ali é a sujeira do dia a dia. Oh Deus inteligente, oh Deus sabido, oh Deus culto, não há ninguém como o nosso Deus.
cima das nossas cabeças, 30, 35 quilômetros para cima, existe uma estreita nuvem, camada, chamada atmosfera. É um lençol natural da Terra. Protege contra os gases e contra os raios ultravioletas do Sol. Porque senão nós pegaríamos certamente câncer de pele com mais facilidade. Deus pôs um lençol natural a 35 mil quilômetros, 35 mil metros sobre a nossa cabeça. Tem uma camada lá, são vários gases. Tem o oxigênio, tem o hidrogênio, mas tem um gás lá chamado gás hélio. E o gás hélio é essencial para que haja vida e fecundação nas plantas na terra. Como trazer o gás hélio? É o último. Daqui para lá é o último, de lá para cá é o primeiro. Como trazer o gás hélio até a atmosfera da terra, a fim de que ele toque o solo, para fecundar as plantas, e a laranjeira da laranja, a mangueira da manga, a jaqueira da jaca, a bananeira da banana. Como fazer isso? O Deus inteligente das Escrituras que te ama bolou uma ideia. Ele traz o gás hélio, sabe como? Através dos relâmpagos que saem de lá rasgando o céu, iluminando a atmosfera, tocando o solo. Cerca de 50 milhões de relâmpagos por ano caíram só na cidade de São Paulo o ano passado. Você pensa que aquilo ali não tem um propósito, não tem um objetivo? É o Deus que nos ama, trazendo o necessário, o gás hélio, para que a terra fecunde e dê o seu fruto e você possa sobreviver. Você entende isso? Olha Paulo falando aqui, ele diz: Deus prova, só não enxerga quem não quer ver, só não percebe quem não olha focado, só não tem inteligência quem não quer. O salmista diz no Salmo 16: diz o louco no seu coração, não há Deus. Só o doido pode dizer que Deus não existe. Todos os dias, todas as horas, todos os instantes, Deus está provando a sua existência. Sabedoria. Bem cantou o apóstolo Paulo aqui mesmo para a igreja de Roma, quando ele disse: ó profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus desígnios, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Amém. É o Deus que você serve, é o Deus que te ama e cuida de você mesmo sem você perceber. Mas deixa eu adiantar, há uma segunda forma que Deus mostra, prova o seu amor para conosco. A primeira forma, nas obras da criação. Vamos dizer todos juntos? Nas obras da criação. Mas é uma segunda forma, nas obras da providência. Deus prova o seu amor para conosco na sua providência. Oh, meus irmãos, os anjos de Deus são os ministros da providência de Deus. É eles que ministram livramento para nós. É eles que nos guardam em todos os nossos caminhos. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Agora presta atenção, quando há um livramento na sua vida,
provando que te ama. Quantos livramentos, quantas bênçãos recebidas da potente mão do Senhor, quantos livramentos de morte. O plano já estava feito, o laço já estava armado, o inimigo estava prestes a dar um bote, mas o Senhor deu o livramento. Ele está dizendo: eu te amo, filho, eu te protejo, eu te guardo, eu te livro, porque te amo. E há livramentos que nós vemos e nos apercebemos e podemos senti-los, são nítidos na nossa história de vida, são nítidos no nosso caminho, mas há livramentos que nós não vemos, há livramentos que nós não sabemos, há livramentos que Deus opera para conosco, que talvez saibamos na eternidade com Cristo Jesus. Oh, meus irmãos, lembrem-se de quando você esteve doente, acamado, quase à morte. Quem te livrou? Quem te livrou? Quem te livrou foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porque te ama. Acrescentou os teus dias mais 15 anos, mais 5 anos, mais 10 anos, porque te ama. Quantos perdões de pecados o nosso Deus tem dado a você, quantas oportunidades, quantas saídas, quanto emprego, quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a sua vida. Estava eu na cidade do Recife, andando de moto, centro da cidade, parei no sinal, veio um homem por trás de mim num carro desesperado, dirigindo e controlando o notebook. Ele passou 2 milímetros dessa perna esquerda minha, enquanto eu aguardava o sinal abrindo. Sabe por que eu não sou maneta hoje? Perneta hoje. Sabe por que eu não perdi a perna? Você passou 2 centímetros da minha perna. Porque o Deus que me ama me deu livramento. O Deus que me ama me preservou. O Deus que me ama me poupou. Eu estou contando isso para que você reflita. Lembre-se de quantos livramentos Deus deu a você e aos seus. Uma resposta de oração, uma resposta de um voto, uma resposta de um jejum, uma resposta de uma vigília de oração. Deus te deu o livramento, porque Deus ama você. Agora, a terceira forma que Deus prova o seu amor para conosco. Terceira e última. Segundo lugar, Deus prova o seu amor para conosco nas obras da providência. Terceiro lugar, Deus prova o seu amor para conosco. Paulo diz aqui, eu não posso deixar de referir-me à terceira e a mais importante das formas da prova do amor de Deus para conosco. Olha o que Paulo diz: pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Talvez você, por uma tentação, por adversidade, pelas lutas da vida, porque a vida é difícil para todos nós. Talvez você, num momento de aperreio, de angústia, de solidão, de depressão, você duvidou do amor de Deus. Você disse consigo mesmo, até mesmo expressou em viva voz: Deus parece que não me ama, Deus parece que não me vê, Deus parece que não me atende, Deus parece que esqueceu de mim. Talvez isso seja uma tentação na sua vida. O Dr. Martin Lloyd Jones diz assim, que se por alguma tentação maligna, ou provação, ou adversidade qualquer na vida, duvidarmos do amor de Deus, diz o Lloyd Jones, olhe para a cruz, olhe para o Calvário, olhe
para Jerusalém há 2000 anos atrás. Porque ali, de forma cabal, insofismável, inerrante, irrefutável, ali de forma taxativa, única, suficiente, Deus está bradando ao mundo que nos ama. A prova cabal do amor de Deus, segundo Paulo, em Romanos capítulo 5, verso de número 8, é a cruz do Calvário. Foi lá na cruz, há 2000 anos atrás, que Deus nos valorizou como nós nunca antes tínhamos sido valorizados. Foi lá na cruz do Calvário que Deus bradou a cada um de nós individualmente, imperfeito como somos, mas que nos ama profundamente. Agora olha aqui para mim, eu convido você a voltar a sua mente para o Calvário. Eu convido você a refletir comigo, pensar um pouco, acompanhe o meu raciocínio. Quem mais sofreu na cruz do Calvário não foram os discípulos de Jesus. Aliás, todos debandaram, todos fugiram. O único que estava ao pé da cruz com a mãe do Salvador foi João. Quem mais sofreu na cruz do Calvário não foi Maria. Embora eu acredito que Maria, como mãe, sofreu copiosamente as dores e os açoites que o filho levou. Ela era mãe do Salvador. Quem mais sofreu na cruz do Calvário não foi o apóstolo João, que estava ao pé da cruz com Maria. Não foi o soldado, o centurião, responsável pela execução do Salvador, obedecendo ao Estado romano. Quem mais sofreu, permita-lhe dizer, não foi o filho. Embora ele sofreu agrúrias intermináveis. Mas deixe eu me referir nesse sentido, nessa perspectiva. Olhemos agora a perspectiva do Pai, de Deus o Pai. Deixemos um pouco, se é que podemos, o sofrimento do Filho. Olhemos para o trono da sua glória, pela fé, e pensemos juntos nesta noite. Qual o pai que vê o filho sofrendo e pode socorrê-lo, não o socorreria? Qual pai, por mais desnaturado, por mais frio e um coração empedernido que tenha, que ver o filho sofrendo, não correria para estender a mão? Você conhece algum? Mas eu conheço um que não fez nada. Eu conheço um que foi provado mais do que todos nós, e que nessa prova que passou demonstra quanto nos ama. O filho foi chicoteado. Ele viu tudo aquilo, não moveu um dedo. Ele poderia ter dado ordem aos ventos: se detenha nos confins da terra. Ele poderia ter dito ao oxigênio: pare. 5 minutos, todos os soldados romanos estavam mortos. Ele não mexeu um dedo, uma unha. O filho levou 40 chicotadas com um chicote romano chamado flagrum. O chicote romano chamado flagrum tinha nas suas pontas, nas suas cordas, pedaços de cacos de vidros, pedaços de pregos, pedaços de chumbo,
dilacerava nervos, veias, carnes e ossos. Ele levou 40 chicotadas. O pai estava sentado num alto e sublime trono. Se conteve. Não levantou-se do trono. Se algum anjo fosse ousado bastante para dizer: quer que nós vamos lá, Senhor? Ele não respondeu essa pergunta. Ficou em silêncio. Ele levou o pesado madeiro nas estreitas ruas de Jerusalém. Ele caiu aqui, ali, acolá. Ele caiu várias vezes. O seu corpo estava sem força, desnutrido, tinha passado uma noite de tortura. O Pai dos altos céus está contemplando tudo, mas não move um dedo, não move uma palha, não vem ao encontro, não diz sua palavra, não socorre o filho. O filho é levado para fora dos portões de Jerusalém. Havia um monte, ainda hoje existe o mesmo monte, Caveira, porque a montanha parece uma caveira mesmo. E ali ele é pregado na cruz. O Dr. Scott diz que o pior momento da pessoa crucificada é quando batem os pregos nela, não no pulso, mas no punho, porque dilacera carne, nervos, veias e ossos. Ele foi pregado, um prego mais ou menos de 15 centímetros. O pai não fez nada. Juntaram os seus dois pés e pregaram com um prego de 20, 25 centímetros. O pai não se moveu. Levantaram a cruz e o Dr. Scott disse que o pior momento para o crucificado era quando a cruz era só erguida, porque o corpo balançava e rasgava peles e nervos. O filho gritou de dor. O pai não disse nada. Não socorreu. Não mandou anjos. Só precisava 185.000 soldados assírios. Foi morto numa noite por um anjo só. Mas o pai não mandou nenhum. Ele tem um exército incontáveis de anjos. São milhares e milhares e bilhões de anjos. Não mandou um. Suportou tudo em silêncio. Diz que a pior dor é a dor do silêncio. Porque quando nós expressamos a nossa dor no ai, ou quando nós expressamos a nossa dor no choro, de alguma forma, de alguma maneira, a nossa dor expressada no ai ou no choro alivia o coração e a alma. Mas o pai estava calado. Você quer prova maior? Não é Shakespeare que fala de amor. Quem fala de amor é Paulo, dizendo que Deus prova o seu amor para com você. Se você fosse o único nesse planeta, um só, não existisse mais ninguém, só você, o único habitante nessa terra, nós somos 7 bilhões hoje. Ele teria descido da glória e teria morrido na cruz para pagar o preço dos teus pecados e salvar a tua alma do mesmo jeito. Nunca o homem foi tão valorizado, tão amado. Deus ama você. Quando você está nas lutas, nas provas, nos conflitos, nos confrontos, na enfermidade, na perda, na depressão, na angústia, na solidão, no hospital, no cemitério, Deus ama você. Deus não desampara quem Ele ama. Deus socorre, Deus ajuda. E talvez você diga assim: mas por que não socorreu o filho? Deixa eu lhe dizer por quê. Porque havia um propósito maior.
Deus tinha um único filho. Ele queria uma grande família. E para ter uma grande família ao redor da sua mesa, ele teve que dar e suportar a dor de ver o seu filho morto, desgraçadamente morto, numa cruz. Ninguém tem maior amor do que esse. Paulo diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O amor de Deus é imensurável. Jesus, quando vai falar do amor do Pai, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem vocabulário, não tem tinta, não tem papel, não tem sábio, não tem culto, douto que possa resumir a maneira pelo qual Deus nos ama. Jesus diz que é de tal maneira que deu, que suportou a humilhação do Filho na cruz, a fim de que você, meu amado irmão, meu amigo, minha amiga, que está aqui nessa noite, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem um hino que diz assim, quem cantava esse hino era Luiz de Carvalho Denise, deixou a poetisa Denise, e o poeta Luiz de Carvalho, deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só, ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Aí o refrão ela canta com propriedade: se isso não for amor, o oceano, mesmo o Pacífico, que é o mais profundo do planeta Terra, secou. Mesmo as estrelas, que são bilhões e bilhões, um número incalculável, não existe. As andorinhas que voam, que gorjeiam, que andam passeando em conjunto, não vão voar mais. Se não for amor, o que Deus revelou na cruz do Calvário. O poeta cristão canta: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Deus prova o seu amor para nós. Bem disse o filósofo Cícero: Deus é amor. Só pode ser amor. Agora eu quero fazer uma pergunta a você nessa noite. Alguém aqui que, ouvindo do amor, quer responder em amor ao amor de Deus, aceitando a Cristo como seu Salvador? Alguém aqui nessa noite quer receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Levante a sua mão. Nós vamos orar por você. Em nome de Jesus, para que o amor de Deus esteja derramado em seu coração pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos orar por você. Alguém nessa noite quer aceitar Jesus como seu Salvador? Em nome de Jesus, Paulo diz: reconciliai-vos com Deus. Em nome de Jesus, alguém quer voltar para Cristo, está desviado, longe da casa do Pai, não sente mais o amor do Pai, e nesta noite quer fazer como filho pródigo,